Olá, esta é a assistência espiritual do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Procure estar em um ambiente tranquilo, calmo e silencioso e tenha próximo um recipiente com água, que será magnetizada após a preleção de hoje. Começaremos em instantes. Busque se manter tranquilo, tranquila e com um pensamento no Mestre Jesus. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Nessa nossa assistência espiritual tão especial de hoje, assistência espiritual de Natal. Nós pedimos que caso você tenha interesse, você possa reservar um recipiente com água para que ele possa ser magnetizado no final, possa ser fluidificado e depois ser utilizado para você, para seus animaizinhos, para sua plantinha, como você quiser. Como sabemos, a água magnetizada se torna uma espécie de medicamento muito, muito importante. Bem, vamos fazer a nossa preparação, vamos procurar acalmar as nossas mentes, os nossos corações, para assim também procurarmos aproximação com aqueles a quem nós chamamos de anjos da guarda, de mentores espirituais, para que eles possam estar conosco, aumentando essa nossa grande fé. Nós vamos mentalizar sobre a nossa casa uma cúpula luminosa, guarda que nos protege e nos liga com a espiritualidade superior. Nós subimos ainda mais em direção a Maria, a mãe de Jesus, a mãe espiritual de toda a humanidade, para que ela possa nos envolver com seu manto azul de carinho, de bondade, com seu sentimento maternal e nos leve em direção ao seu Filho amado, o nosso Mestre Jesus, diante de quem nós nos ajoelhamos espiritualmente e rogamos: Mestre, se conosco neste dia, que possamos ter as nossas mentes e os nossos corações tocados pelos seus ensinamentos e que principalmente possamos colocá-los em prática na nossa vida diária. E rogamos, Mestre, que nos conduza até o nosso Pai, o Criador da vida, para que possamos orar. Pai, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, que assim seja. Assim, em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome dos amigos espirituais aqui presentes, nós rogamos permissão para darmos por iniciado essa nossa assistência espiritual. Então, hoje é um dia muito especial, quando comemoramos, né, o nascimento de Jesus. Antes de falarmos de Jesus propriamente dito, vamos falar algumas curiosidades sobre o Natal. Primeira, que Jesus não nasceu exatamente no dia 25 de dezembro. Essa data foi aproveitada quando, lá no ano 380, quando Teodósio definiu que o cristianismo seria uma religião oficial do Império Romano, e até essa data
sabe, o cristianismo ele foi perseguido, em especial até 313. Os cristãos eles eram jogados, né, às feras, eram queimados nas fogueiras, eram perseguidos. Em 313, Constantino definiu que haveria uma tolerância, não se perseguiria mais os cristãos. Em 380, Teodósio definiu o cristianismo como uma religião oficial do Império Romano. E a partir daí, então, claro, não houve mais perseguição e começou uma organização, uma estruturação da, da, da igreja cristã, inclusive definindo essa data que seria o nascimento de Jesus. E eles aproveitaram o 25 de dezembro, que era uma data que se comemorava ah, o sol. O sol, o sol é no hemisfério norte, é muito importante, vocês sabem, lá é mais frio. Israel, nessa época, parte mais norte ainda, o frio é muito intenso, então o sol é algo de extrema importância. Eles tinham uma festa para o sol, que era justamente 25 de dezembro. Quando foram definir a data do nascimento de Jesus, como não havia documentação precisa exatamente de quando ele tinha nascido, principalmente naquela época, então eles definiram que seria 25 de dezembro. Então, essa festa de 25 de dezembro, ela vem já de muitos e muitos séculos, milhares de anos até antes do Cristo, e a partir de 380, com a definição que o cristianismo seria a religião oficial do Império Romano, passou-se então a comemorar o nascimento do. Pelos estudos mais modernos, se imagina, pelos dados, né, que se tem, não tem informações super precisas, mas se acredita que Jesus teria nascido em abril e não em dezembro. Possivelmente, a data mais provável, pelos estudos, seria 17 de abril. E também não no ano zero, porque eles tiveram a intenção de colocar o ano zero no nascimento do Cristo. Possivelmente, eles erraram um pouco pelos estudos mais científicos de hoje. Então, Jesus teria nascido entre o ano 4 e o ano 6 da nossa era, e não como eles tinham intenção de ser, de ser o ano zero. Mas isso é pouco importante, né? O importante mesmo é os ensinamentos que Jesus trouxe, e isso que nós vamos comentar um pouquinho hoje. Jesus, como sabemos, foi tão importante para a humanidade que definiu o antes do Cristo e depois do Cristo, porque ele trouxe ensinamentos revolucionários para a época e diríamos até hoje, né, nós não conseguimos ainda vivenciar plenamente os ensinamentos de Cristo. Por exemplo, ele veio trazer a noção, né, de irmandade, que todos nós somos irmãos. Então nos diz Pai nosso. Ele diz que Deus é Pai de todos nós, independente da religião que tenhamos, independente da cor que tenhamos, se somos ricos, se somos pobres, se somos doutores, se somos pessoas humildes, ignorantes, não importa, todos nós, né, sejamos homens ou mulheres, não importa, nós todos somos irmãos. Essa é a noção, talvez uma das mais importantes que Jesus trouxe para nós. Todos somos iguais diante de Deus. Deus não faz acepção de pessoas, ele não faz diferenciação de pessoas. Somos todos iguais, exatamente iguais. E todos filhos de Deus, né? E somos irmãos de Jesus. Tanto que Jesus, como dissemos, diz Pai nosso, de toda a humanidade. E ele traz essa noção que nós devemos amar a Deus, né, sobre todas as coisas, e o próximo como a nós mesmos. Então, essa noção de amor ao próximo, por incrível que pareça, é algo revolucionário. E até hoje, nós não conseguimos, nós, enquanto humanidade,
não conseguimos ainda colocar em prática. A gente vê que a humanidade vive em guerra, desde as mini guerras, né, dentro de casa, marido contra mulher, o pai contra filhos, sabe? Começa as mini guerras pequenas, porque não existe ainda, nós enquanto humanidade não conseguimos ainda colocar em prática o amor ao próximo e o amor a nós mesmos. Quando Jesus coloca a questão do amor, hoje nós temos um amor, porém é um amor assim egoísta. Aliás, o egoísmo se constitui hoje como uma grande chaga da humanidade. É justamente o contrário do amor ao próximo. Então nós olhamos quase sempre o nosso interesse primeiro, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, depois se houver alguma condição, a outra pessoa, né. Consciente ou inconscientemente é isso que nós pensamos, né, nós temos esse egoísmo que faz parte ainda da humanidade, é um grande desafio para todos nós, justamente colocarmos em prática o amor ao próximo. Quando a gente diz amor ao próximo, é quando a gente olha para outra pessoa e realmente a gente deseja o bem dessa pessoa, né? A gente é benevolente para com essa pessoa. Quando a gente não se preocupa em ver os seus defeitos, quando a gente não se preocupa em ficar criticando, quando a gente não se preocupa em ficar julgando, e quando a gente considera outra pessoa com os mesmos direitos que nós. Se nós queremos isso, nós devemos também dar isso para outra pessoa. E se eventualmente a outra pessoa comete alguma falha conosco, nós também sabermos usar do perdão, perdoarmos, né, as falhas das pessoas, não concordarmos, mas perdoarmos, entendermos que as pessoas falham tanto quanto nós mesmos, porque nós também não somos ainda pessoas perfeitas. Somos pessoas que cometemos ainda muitos erros. E Jesus vem trazer esse grande ensinamento, então, que nós devemos, além de nos amarmos, né, cuidarmos de nós mesmos, que somos também criaturas de Deus, nós devemos ter então essa benevolência, essa indulgência e o perdão para com as outras pessoas. E Jesus traz os ensinamentos, ele diz: "Meu jugo é leve, meu fardo é suave". Nossa, o que diz isso Jesus? Por que ele diz isso? Ele diz que os ensinamentos dele ainda é o melhor que existe para nós. Se nós desviarmos dos ensinamentos de Jesus, ou seja, se nós não amarmos o nosso próximo e nós desejarmos o mal para o próximo, esse mal ele vai se reverter contra nós próprios. Ainda é o caminho mais leve, é o caminho mais suave, como Jesus disse, seguir os seus ensinamentos. Porque se nós nos odiarmos, se a gente desejar o mal uns para os outros, isso traz uma consequência muito grande, porque existem várias leis da natureza. Jesus pregou a lei do amor e da caridade, mas existem outras leis da natureza, que é a lei de ação e reação. Jesus disse: a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Fala, Deus é muito bom, Deus é tão bom, mas tão bom, ele nos dá a liberdade da gente fazer o que a gente quiser, da gente pensar o que a gente quiser pensar, de nós termos os nossos sentimentos. Ele é muito bom. Então, ele é tão bom que ele nos dá a liberdade plena e total. Só que é uma liberdade com responsabilidade. E ele é tão justo, que ele diz que nós devemos ser responsáveis por tudo aquilo que nós fazemos. Nós devemos colher exatamente aquilo que nós plantamos. Se nós plantamos, né, uma uma parreira de uva, nós vamos colher uva. Se nós plantamos laranja, vamos colher laranja.
plantamos abacaxi, vamos colher abacaxi. Se plantamos um espinheiro, vamos colher um espinheiro. Por isso que Jesus disse: "A semeadura é livre, mas a colheita, esta é obrigatória". E se nós formos para o mau caminho, ou seja, se nós odiarmos o nosso próximo, se nós não quisermos o bem para ele, se não formos indulgentes, se não praticarmos o perdão, na verdade tudo isso se reverte contra nós e nós vamos sofrer as consequências por isso. Por isso que seguir os ensinamentos do Cristo ainda é o melhor caminho para nós. Aí é que o nosso fardo se torna mais leve e o jugo é aquela travessa, né, que vai na costa do boi para que andem juntos. Então aquele jugo é mais suave pelos ensinamentos do Cristo, né, realmente é uma linguagem, simbólica. Então quando nós seguimos o ensinamento do Cristo, ainda é a melhor alternativa. Naturalmente, isso ainda não faz parte, né, de todos nós, que seja natural o amor a nós, a próprio Deus, a natureza, tudo existe. Isso ainda não é natural. Então, é algo que nós estamos aprendendo a fazer durante, né, a nossa estada aqui na Terra, durante as nossas reencarnações. Nós vamos aprendendo com Jesus que este é o melhor caminho, não existe outro caminho melhor. Se nós quisermos ter o nosso fardo mais suave, o melhor que fazemos é procurarmos entender os ensinamentos de Jesus e principalmente colocá-los em prática. Ainda é o melhor caminho. Se nesse Natal a gente refletir e termos essa consciência, né, de que todos somos irmãos, né, que o sol nasceu para todos, Deus não faz acepção de pessoas, e todos somos filhos de Deus, que nós possamos realmente, né, viver em paz, que o egoísmo, desde o pequeno egoísmo dentro de casa, como falamos, até os grandes egoísmos, né, entre as nações, é que trazem a guerra, é que trazem a disputa, né, eu quero pegar, é do outro, então isso traz a guerra, não vai aceitar, né, que eu tome isso. Então, por isso que vem a guerra das grandes nações, em função do egoísmo do povo com relação. Se a gente entender e vivermos em paz, respeitarmos o direito das ainda é melhor, esse é o fardo mais leve, é a proposta que Jesus tem para todos nós. Sem dúvida, em termos ainda de evangelho, somos todos ainda analfabetos, estamos engatinhando, mas que nós possamos, né, cada vez mais, dentro da nossa possibilidade, né, de cada um, espalharmos a paz por onde a gente passa, começando, né, pela paz dentro da família, estendendo no meio onde está, para que um dia, lá no futuro, a gente olhe para trás e que a guerra seja uma coisa que já faz parte realmente do passado. Então vamos vibrar muito e desejar muito e principalmente praticarmos dentro da nossa possibilidade a paz. Então desejamos a todos um feliz Natal e olhem para cada um, nossos irmãos, né, como irmãos, mesmo aquelas pessoas que não simpatizam conosco, que Jesus trouxe esse ensinamento. Inclusive, amar os nossos amigos, no sentido de não desejar nenhum mal para eles, porque esse é o melhor caminho. E se desejarmos o mal virá para nós. Então, mesmo aquelas pessoas que não simpatizam conosco, nós vamos desejar o bem, vamos vibrar por elas. Claro que não vamos ter por elas o mesmo amor, o mesmo carinho que tem por um amigo, por alguém que nos quer bem, mas não tenhamos o desejo de maldade, não vamos desejar o mal, porque desejo do mal traz o mal para nós mesmos. Então, nesse Natal, vamos desejar o bem, vamos desejar a paz para todos e para nós próprios, né? Nós também somos criaturas de Deus,
vamos cuidar de nós mesmos. Jesus disse amar ao próximo como a si mesmo. Então vamos procurar amar a nós. Muito bem, vamos fazer então a nossa assistência espiritual. Vamos procurar neste momento, novamente nos ligarmos aí com os nossos mentores, para que eles neste momento tragam até nós tudo aquilo que nós estamos precisando. Eles possam trazer energias boas, positivas, para que nós nos sintamos bem e nós aproveitamos para distribuir isso para toda a humanidade. E nós vamos fazer as nossas vibrações. Vamos vibrar pelo bem universal e para que haja paz entre os homens, vibrando por todas as nações que se encontram em guerras. Vibramos também pelo nosso Brasil, mentalizando o contorno geográfico da nossa pátria, toda envolta em luzes, também vibrando pelos nossos governantes, pelos políticos, pelos nossos juízes, para que possam governar pelo bem do nosso povo. Vibremos por todos os doentes, onde quer que estejam, seus lares, pelas ruas abandonadas, hospitais. Vibremos pelos encarcerados, nos presídios, nas drogas. Vibremos por todas as religiões que conduzem o homem ao bem, que conduzem o homem. Vibremos por todos os lares, incluindo o nosso próprio lar. Neste momento, nós mentalizamos Jesus se adentrando pela porta principal de nossa casa, abençoando a cada um de nossos familiares, nos abençoando, abençoando as nossas plantinhas. A luz do Mestre se expande por todas as dependências da casa, se expande também pelas casas de nossos vizinhos, por todas as casas de nosso bairro, da nossa cidade, do nosso. Vibremos pelos nossos amigos, pelos nossos colegas de trabalho, pelos nossos parentes, por aquela pessoa em particular que sabemos necessitada, nós a mentalizamos neste momento e rogamos por aquela pessoa que nós vamos tirar todos os sentimentos ruins que temos para o bem, por aquela pessoa em particular que sabemos muito necessitada, vamos orar por ela. E vamos pedir por nós mesmos, para que nós também possamos receber neste dia o lenitivo para o nosso corpo, para a nossa alma, para a nossa mente. Graças a Deus. Vamos magnetizar a nossa água e voltem as suas mãos para os recipientes. Água. A espiritualidade vai transmitir do alto ao magnetismo e vai penetrar pelo topo da sua cabeça, vai passar todo o seu corpo, vai ir através das mãos, vai magnetizar essa água, vai transformá-la em um remédio que vai te fazer bem para o seu corpo, para a sua alma. Vamos mentalizando essas energias indo, estão magnetizando, transformando a água em medicamento. Graças a Deus. E nós agradecemos a Deus, o nosso Pai, o nosso Criador, agradecemos a Jesus, o nosso Mestre, tantos ensinamentos importantes nos trouxe de nós, um pequeno, uma pequena parcela dele.
a gente prática. Agradecemos também a todos os amigos espirituais que estiveram conosco, boas energias. Em nome de todos eles, nós rogamos a permissão para darmos por encerrado o nosso encontro. Fiquem com Deus. Feliz Natal, feliz Ano Novo.